Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Não se apavore, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Deste modo saberão que caminho seguir, pois vocês não vão por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, os soberanos de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão,
e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Amém? Vamos orar? Se tiver algum pedido, coloque diante do Senhor agora, e nós vamos fazer esta oração. Orem pela nossa pátria, nossa nação, principalmente essa semana. Quem puder fazer um jejum, faça, ainda que seja de poucas horas, meio-dia, façam, porque a situação o requer. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos a Ti adorarmos nessa noite, porque só Tu és digno de toda adoração, honra, louvor e glória. Estamos Te adorando e agora recebemos a Tua palavra falada, assim como recebemos a Tua palavra cantada. Queremos receber a Tua palavra, Pai, e obedecemos a Ti em tudo que Tu nos mandar. Dá-nos essa graça de ouvirmos e obedecermos. Dá-nos essa graça de entendermos e guardarmos no Teu coração a Tua palavra, para que não venhamos pecar contra Ti, para que possamos nos orientar cada dia, cada momento, cada segundo desta semana, fazendo tudo conforme a Tua palavra nos diz. Nesta noite repreendemos toda e qualquer influência do mal, para que os corações não ouçam e não entendam a Tua palavra. Eu mesmo me coloco como um simples canal à Sua disposição. Não deixe que eu venha atrapalhar o Teu recado de ser entendido. Não deixe que eu venha falar de mim mesmo, mas que eu transmita fielmente tudo que Tu colocou em meu coração. Assim nós pedimos que cada uma das famílias aqui sejam abençoadas, famílias que estão reunidas assistindo esta mensagem, esse culto, as famílias, as pessoas que ainda irão assistir, que a Tua bênção esteja sobre cada lar, cada família. Onde houver doença, enfermidade, repreendemos agora todo mal, toda enfermidade. Onde houver qualquer perturbação do mal, repreendemos as perturbações do mal em cada lar, em cada família. Oramos pelos pedidos que estão aqui anotados nesse caderno, que as pessoas têm colocado ali no chat da transmissão, nos comentários. Oramos pela nossa nação. Oramos, Pai, para que haja paz, harmonia entre os poderes, paz e harmonia, Pai, entre todas as pessoas, que o bem prevaleça, Pai, que tudo aquilo, Senhor, de bom que Tu tens para fazer sobre esta nação seja realizado, seja concretizado, e essa nação possa encontrar o verdadeiro avivamento que vem de Ti, o avivamento que vai repreender, quebrar todo o mal e trazer a bênção. Que essa nação seja conhecida como uma nação bem-aventurada e feliz, que honra e conhece o seu Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite: atravessando os rios da vida. Na semana passada, quem estava aqui ou quem assistiu depois a mensagem, lembra-se muito bem que nós falamos sobre a trajetória do povo de Israel durante os 40 anos de travessia do deserto. Depois deles serem livres de uma escravidão de 430 anos no Egito, agora eles estavam atravessando o deserto por 40 anos. Uma travessia que deveria durar 40 dias, durou 40 anos. Por quê? Eles não foram fiéis a Deus. 3 motivos levaram o povo a morrer no deserto, pois Deus determinou: toda esta geração vai perecer no deserto, exceto os de 20 anos para baixo, e exceto Josué e Caleb, que tiveram um coração diferente, uma atitude diferente. Todos os demais morreram durante aqueles 40 anos de travessia no deserto. 3 motivos. Quais? Murmuração, que é fruto da ingratidão. Eles se esqueceram dos benefícios, dos grandes feitos, milagres que Deus operara. Murmuraram, sendo ingratos às bênçãos de Deus, ao Deus que havia livrado eles da escravidão no Egito. Segundo motivo: não olharam para eles da forma correta. Se viram como simples e frágeis gafanhotos diante dos inimigos, diante dos adversários,
e por isso Deus não se agradou da maioria deles. Terceiro motivo: não acreditaram nas promessas de Deus, não acreditaram no poder de Deus, não acreditaram que Deus poderia fazer qualquer milagre e concretizar as promessas que ele havia lhes feito. Por esses três motivos, o povo de Israel que saiu do Egito não herdou a promessa de Deus, não entraram na terra de Canaã, morreram todos no deserto, andando em círculos. Isso nos traz uma lição. Quando nós murmuramos, reclamamos, somos ingratos, rebeldes para com o Senhor, quando nós não nos vemos como nós devemos ser, nem pensarmos além de nós mesmos, nem a quem, mas nos vemos exatamente da forma como Deus nos vê. Como que Deus nos vê, pastor? Deus nos vê como pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas em quem Ele confiou colocar dentro de nós esse tesouro que é o seu Espírito Santo. Se veja assim, não se veja como um simples e frágil gafanhoto diante dos inimigos, diante dos adversários, diante dos problemas e perigos e dificuldades dessa vida. Terceiro, nunca descreia do poder de Deus, nunca descreia que Deus é poderoso para fazer e operar qualquer milagre na sua vida. A Bíblia diz que para Deus não há nada que seja impossível. Os homens e mulheres do passado confirmaram isso, que Deus pode realizar toda e qualquer obra, toda e qualquer coisa na vida de toda e qualquer pessoa que realmente creia que Ele é poderoso para operar. Amém? Se você tiver essas três atitudes, com certeza você não vai andar em círculos na sua vida, não. Mas se você tiver qualquer uma dessas atitudes, murmurar, reclamar, ser ingrato, se ver como um frágil e simples gafanhoto, não acreditar no poder de Deus, naquilo que Ele pode fazer na tua vida, infelizmente tenho a dizer para você que você vai andar em círculos na sua vida e não vai a lugar nenhum, assim como o povo de Israel andou em círculos no deserto durante 40 anos e não foi a lugar nenhum, não herdaram a promessa de Deus. Deus tinha uma terra rica, farta e generosa, conhecida como a terra que mana leite e mel. De tanta era a prosperidade daquela terra como nós vemos hoje. Israel num pedacinho de terra no Mapa-Mundi, tamanho do nosso estado do Sergipe, que é o menor dos nossos estados do Brasil. No entanto, ele é uma grande potência mundial. Todas as maiores invenções de tecnologias vêm de Israel. Israel tem um poderio de guerra imenso, tem uma farta produção agrícola, num punhado de terra que é seca, árida e desértica. Então, isso só pode ser a mão de Deus. E essa terra Deus prometeu àquele povo que Ele retirara do Egito. Só que o povo não acreditou nas promessas de Deus. Por todo e qualquer motivo eles murmuravam. Deus falou: não me agrado dessa geração, vão morrer no deserto. Somente entrarão na terra da promessa Josué e Calebe, que acreditaram na minha promessa, se viram a si mesmo como fortes guerreiros valorosos que são, e não murmuraram. Os demais vão morrer todos no deserto. E agora, passados 40 anos, lá estava Josué, Calebe e uma nova geração. Cerca de 1 milhão de pessoas. Eram 2 milhões quando saíram do Egito. Morreu a maioria no deserto, veio outra geração. E agora eram 1 milhão de pessoas prontos a entrar na terra da promessa. Só que entre eles, que estavam no deserto, e a terra da promessa, havia um rio. O que fazer agora? Um rio. E não era um simples riacho, não era um simples córrego, era um rio caudaloso, cheio, como era o Jordão durante a época da colheita. Durante a época da colheita, o rio Jordão transbordava em suas ribanceiras. Ambas as margens o rio transbordava. E era esta dificuldade que o povo estava encontrando entre eles e a concretização da promessa. Que lição isso tem para nós, queridos? Entre o sonho e a realização do seu sonho, entre a promessa e a concretização da sua promessa, da promessa de Deus, você vai encontrar obstáculos, você vai encontrar barreiras, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar toda sorte de dificuldades. E o que fazer? Desistir? Voltar para trás? Deixar de herdar as promessas de Deus? Não. Ninguém vai parar no meio do caminho. Ninguém vai desistir quando está prestes a herdar a promessa de Deus, a bênção de Deus. Eu digo mais: sempre que a luta apertar na tua vida, sempre que a dificuldade aumentar, sempre que a pressão se torna maior,
é sinal que você está pertinho de alcançar a bênção de Deus, as promessas de Deus. Alguém está sentindo assim? Apertado, sob pressão, debaixo de uma imensa dificuldade, diante de um grande obstáculo. Eu tenho uma boa notícia: a tua bênção está chegando, a tua bênção está próxima, bem pertinho. Aguenta firme, fica aí na tua posição, no teu lugar, não arrede o pé, não retroceda, não volte para trás, enfrente esse obstáculo, enfrente essa dificuldade, encare esse inimigo, pois a bênção virá na tua vida, amém? Creia nisso. É o Senhor que manda te dizer, se a corda está apertando, se a dificuldade está aumentando, se os obstáculos têm aparecido em grande quantidade, é porque Deus está preparando, já a sua bênção está bem pertinho de você. Creia nisso. E ali estava Josué, o firme e forte guerreiro, valoroso, o qual não viu dificuldades diante dos gigantes, que ele observou na terra da promessa. Ele disse, eles serão como pães para nós vamos devorá-los. Deus está conosco, essa é a grande diferença. Se eles são maiores em altura, o nosso Deus é muito maior, aquele que está conosco é muito maior. Então eles creram, e agora estavam diante dessa dificuldade, diante desse obstáculo, e Moisés estava morto. O que fazer? O grande líder Moisés já não estava mais entre eles, mas não importa, Deus estava com eles. E Deus só disse um conselho a Josué: Josué, sê forte e corajoso, Josué. Não temas, não te apavores, não te espantes, somente sê forte e corajoso. Diante das dificuldades, obstáculos, perigos do caminho, nós temos que ser fortes e corajosos. O frouxo não vai conseguir nada. O frouxo só vai desistir. O frouxo só vai tornar... Seja forte, corajoso. Olha, você tem um Deus com você que pode todas as coisas, um Deus que nenhum inimigo consegue derrotar, um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus que está contigo em toda e qualquer ocasião. Ele disse, olha, se você contar 2 vezes no capítulo 1 de Josué, o Senhor disse, olha, estarei com você por onde você andar. No versículo 9 ele diz, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E no versículo de número 5 ele diz, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E ainda no capítulo de número 3, do livro de Josué, no versículo 7, ele diz assim, olha, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. 3 vezes Deus falou que estaria com eles. Não tem o que temer, não tem como desistir, sabendo que o Deus forte, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, está conosco. E por quê? Que a Arca da Aliança deveria estar a 900 metros de distância antes do povo? Porque a Arca da Aliança representava exatamente a presença do Senhor. Era aquele caixote de madeira de acácia revestida de ouro, por dentro e por fora, contendo dentro o vaso com o maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei. Era o caixote de madeira representando a presença do Senhor. E os sacerdotes deveriam conduzir aquela arca até o meio do rio para que o povo pudesse passar. Detalhe, os sacerdotes teriam que pisar na água. O Jordão não estava aberto ainda. Que lição isso traz para nós, queridos? Ainda que a presença do Senhor esteja conosco, isso não nos isenta de pisarmos na água. Agora tem uma coisa, pisar na água é uma coisa, nos afundar é outra. Pisar na água é uma coisa, afundar é outra. Deus não promete que você jamais vai deixar de pisar na água.
Águas estarão sempre no nosso caminho, mas Isaías 43 diz: quando passares pelas águas, quando tiveres que atravessar os rios, não te submergirás. Quando tiveres que passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, nem te queimará, porque eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Deus forte, que estarei sempre com você. Se ele prometeu a Josué que estaria com eles todos os dias, também temos uma promessa no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eis que eu estou convosco, eis que eu estou convosco, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo se acabe. Eis que eu estou convosco. O Senhor, o Deus forte de Israel, está conosco todos os dias da nossa vida, para nos conduzir em segurança nas travessias dos rios e vales desse mundo, dessa vida. Amém? Você crê assim? O Senhor está com você. O Senhor vai à sua frente, o Senhor vai ao seu lado, à sua retaguarda, à sua dianteira. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Quando passares pelos rios, estarei contigo. Quando passares pelas águas, não te submergirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Essa é a promessa do Senhor. E olha, os sacerdotes tinham que pisar na água. A água do Jordão só iria se abrir depois que eles pisassem na água. Era uma prova. Deus, isso nos ensina que Deus espera sempre que nós demos o primeiro passo. Senhor, mas a porta não se abriu. Dê o passo. Senhor, mas o caminho está fechado. Dê o passo. Senhor, mas as águas não se abriram. Dê o primeiro passo. Deixe o resto com Deus. Ele cuida do restante. Você precisa crer e dar o primeiro passo. Senhor, eu não sei se eu vou conseguir. Dê o primeiro passo. Ainda que tudo pareça contrário, dê o primeiro passo. Arroje-se, arrisque. E foi o que os sacerdotes fizeram, carregando a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus. Colocaram o pé na água. E quando eles colocaram o pé na água, o milagre aconteceu. As águas do Jordão, que desciam com tudo, pararam, foram represadas, simplesmente se represaram a uma certa distância, e ali começaram a escoar pelos lados, e o rio parou, e onde eles estavam, permaneceu a seco. Passaram pelo meio do rio cerca de 1 milhão de pessoas. Enquanto eles passavam, os sacerdotes permaneceram no meio do rio a seco, segurando a arca, a presença do Senhor. Queridos, a presença do Senhor nos torna invencíveis. Olha o que o salmista Davi ele disse com relação à presença de Deus na vida dele. Salmo de número 18. Olha que joia literária do poeta Davi. Amo esse salmo. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha rocha, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Estou a salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me entrelaçaram, me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol, que é o inferno, me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Olha só o poder do clamor, olha o resultado do clamor. Gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. O Senhor faz tremer a terra por sua causa. O Senhor muda o curso de rios. O Senhor abre mares. O Senhor mexe com a natureza por tua causa. Das suas narinas subiu fumaça. Da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Isso indica para nós que se as nuvens escuras estão sobre a nossa cabeça, é sinal que Deus está agindo no meio delas. Glória a Deus, louve e glorifica ao Senhor por isso. Montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo,
Das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. O Senhor dispersa todos os seus inimigos nessa noite. Essa semana você verá, contemplará, que os seus inimigos foram dispersados. O Senhor enviou raios que os desbaratou, que os afastou do seu caminho. Seu caminho está livre essa semana. Pode passar, que o Senhor já desbaratou todos os seus inimigos. O Senhor atirou suas flechas, dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Isso aqui faz uma alusão à abertura do Mar Vermelho. Olha, o fundamento do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com um forte sopro das tuas narinas. Bastou o Senhor enviar um vento forte do sopro dele sobre o Mar Vermelho, o mar se abriu. Bastou o Senhor mandar um vento forte, as águas do Jordão represaram-se. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Se o teu inimigo é poderoso, se os teus adversários são fortes demais para você, você tem um Deus que é mais forte, você tem um Deus que é mais poderoso, você tem um Deus que pode todas as coisas, você tem um Deus o qual nunca perdeu uma batalha, você tem um Deus que é o Criador dos céus, da terra, dos mares e de tudo que neles há, você tem um Deus que pode fazer todas as coisas na tua vida, para o qual nada há que seja impossível. Eles me atacaram no dia da minha desgraça. É sempre assim. O inimigo aproveita a sua fragilidade emocional, sua fragilidade física. Ele aproveita quando você está no meio de uma crise. O inimigo sempre ataca no dia da desgraça. Mas no dia da nossa calamidade, a presença do Senhor também se faz mais forte na nossa vida, para podermos derrotar todos os nossos adversários. Ele me deu, o Senhor foi a mim o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. O Senhor te quer bem, olha só. Você pode dizer como salmista, o Senhor me quer bem. Diga junto comigo, o Senhor, Ele me quer bem. O Senhor me quer bem. Ele não te quer mal, não. Ele te quer bem. Creia nisso. O Senhor te quer bem. Com toda certeza eu digo isso para você. O Senhor te quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Vale a pena ser pura. Vale a pena. Vale a pena cultivar a pureza na vida. Vale porque o Senhor nos retribui, nos recompensa, conforme a pureza das nossas mãos. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Olha, queridos, se você ficar firme, aguentar todas as lutas, todas as provações que vierem sobre a tua vida, o Senhor há de te recompensar. O Senhor há de te retribuir, porque o salmista Davi, ele fez prova disso, ele é prova disso. Eu sou prova, você com certeza é prova disso. Se você não se desviar dos caminhos do Senhor, o Senhor vai te recompensar. Se você seguir os caminhos do Senhor, Ele vai te recompensar, Ele vai te retribuir. Amém? Aliás, queridos, não precisaria mais recompensa nenhuma, porque nós já temos a salvação. Nós já temos o maior tesouro, que é Jesus Cristo. Nós temos a nossa liberdade, nossa libertação. Não necessita de uma recompensa, nenhuma retribuição. Mas o Senhor faz questão de nos retribuir com bênçãos diárias, todos os dias da nossa vida. E diz mais: todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos teus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele, e guardei-me de praticar o mal.
O Senhor novamente o salmista declara: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com os perversos reage à altura. Você prefere que o Senhor trate com você conforme a sua pureza e a sua justiça? Ou haja com você conforme a sua perversidade? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo e poderoso. Aí o versículo 27 diz: salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. E no Novo Testamento se repete essa palavra: humilhado será exaltado, o exaltado será humilhado. É uma lei fixa da natureza. E conforme diz o versículo 26, com o perverso reages à altura. Porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. A palavra do Senhor diz, Gálatas 6,3: tudo que o homem semear, isto é o que também ceifará. Tudo que plantarmos é o que colheremos. Versículo 28 diz: tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. A sua luz permanece acesa, ainda que o mundo inteiro esteja em trevas. E Ele transforma as trevas à sua volta em luz. Agora veja só o versículo 29. Olha só que promessa para a tua vida, para essa semana. O salmista Davi, ele declarou: com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. O que é isso que faz de um homem sozinho vencer uma tropa? É porque um com Deus se torna a maioria. Aleluia! Você com Deus é a maioria. Ainda que venha uma tropa contra você, ainda que venha uma legião contra você, você com Deus é a maioria. Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Mas quando o problema é maior, quando é uma tropa, um esquadrão, o Senhor também envia o seu exército de anjos para nos dar o livramento. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, versículo 30. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. O Senhor está nos guardando, limpa o nosso caminho, livra o nosso caminho, cuida de nós, zela por nós, até para que não se torçam os nossos tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os, não puderam se levantar, jazem debaixo dos meus pés. Isso também faz uma alusão à promessa que Deus tem para a nossa vida com relação ao inimigo. A palavra de Deus diz que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo da sola dos nossos pés. Amém? Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás aonde? Debaixo da sola dos nossos pés. É onde ele está. E em breve será esmagado. E assim todos os seus inimigos. E você vai triunfar sobre todos eles. Promessa do Senhor. Amém? Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseram os meus inimigos em fuga.
e exterminei os que me odiavam. Essa semana o Senhor está colocando os seus inimigos em fuga. Nenhum deles vai subsistir diante de você. O Senhor Deus já deu vitória para você contra todos os seus inimigos. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Aleluia! Esta é a promessa do Senhor para a tua vida. E diz mais: gritaram por socorro, não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. A história dos seus inimigos vai ser: e o vento levou. O vento levou, o vento levou. Olha, tem um vizinho que te persegue? Essa promessa é para você. Senti de falar isso. Breve você vai poder dizer: o vento levou. Tem inimigos à sua volta? Breve você vai poder dizer: o vento levou, não tenho mais. Glória a Deus, porque é promessa de Deus. Pegue essa promessa para você. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci sujeitasse a mim. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. Deus vai fazer com que o teu inimigo perca a coragem quando estiver te perseguindo. No meio do caminho ele não vai entender, mas ele vai retroceder e voltar, porque Deus vai fazer ele perder a coragem. Receba essa promessa em nome do Senhor. E são todos, aqui diz, todos eles perderam a coragem. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Deus é bondoso com você, assim como foi com Davi, assim como lhe é com os descendentes de Davi, e como nós, que somos a atual geração, e com as futuras gerações também. Voltando então ao nosso texto para finalizarmos em 5 minutos, voltando a Josué, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 3, recapitulando, para finalizarmos. Rios significam desafios. Entre nós e a concretização da promessa, entre o deserto e a terra da promessa, a terra da bênção, existe o quê? Rios, desafios. Mas em todos os desafios Deus está conosco. Ele promete nunca nos desamparar, se não desistirmos, se não retrocedermos. E para não desistirmos, não voltarmos atrás, não retrocedermos, precisamos o quê? Sermos fortes, corajosos, acreditarmos nas promessas de Deus, crermos em tudo o que Ele prometeu, crermos em tudo o que Ele falou. Outra coisa, se a presença de Deus está conosco, isso não nos isenta de pisarmos nas águas, molharmos os nossos pés nas águas, mas é ao primeiro passo que nós dermos, o Senhor concluirá o milagre, o Senhor concluirá o restante. Finalizando, queridos, Deus mandou que o povo pegasse 12 pedras, amontoasse elas, fizesse um monte com 12 pedras. Para quê? Lembrar as futuras gerações os benefícios e os livramentos de Deus. Aquelas 12 pedras estariam na terra de Canaã, para que quando os filhos da próxima geração viessem e perguntassem: o que são essas 12 pedras empilhadas? Seus pais iriam dizer: essas 12 pedras representam o livramento, aquilo que Deus fez
conosco, abrindo as águas do Jordão e permitindo que nós passássemos a pé seco. Mais 12 pedras, 24 ao todo. 12 pedras estariam na outra banda do rio, no meio da terra da promessa, e 12 pedras estariam no meio do rio, no exato lugar onde eles passaram com o pé a seco, para que também as futuras gerações se lembrassem dos grandes feitos do Senhor. A Bíblia nos deixa registrado que a futura geração que veio após Josué foi a geração dos juízes. E o que relata o livro dos juízes? Que a futura geração se esqueceu dos feitos do Senhor. Não conheceram Josué e não sabiam dos feitos do Senhor. Por isso que o Senhor instituiu memorial, para que as futuras gerações pudessem lembrar e conhecer os grandes feitos do Senhor. Os nossos filhos, netos, bisnetos, precisam conhecer o poder de Deus, precisam conhecer o Deus vivo, a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Eles precisam saber dos feitos do Senhor. E como eles saberão? Através da nossa boca, e mais do que da nossa boca, através da nossa vida. Esse é o legado que nós temos que deixar para as gerações futuras. Falar a eles dos feitos poderosos do Senhor, como o Senhor nos livrou, como o Senhor tem nos abençoado, o que o Senhor tem feito pela nossa vida. Não deixes, por isso que o Senhor falou para Josué, nunca cesses de falar das palavras deste livro. Medita dia e noite, só assim você vai poder fazer prosperar o seu caminho. Leia, medite, dia e noite, guarde as palavras do livro dessa lei. No tempo de Josué, eram 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós temos 66, os livros da promessa de Deus. E são essas promessas, são essas palavras que nós temos que meditar, guardar no nosso coração e transmitirmos para as gerações futuras, para que elas também conheçam o poder do Deus vivo, poderoso, aquele a quem nós servimos. Pergunta final para nós terminarmos: Deus pode contar contigo nessa empreitada? Pode? Está disposto a vivenciar os milagres de Deus nessa geração? Ser um agente de milagre, contemplar os milagres de Deus e transmitir os grandes feitos do Senhor para as gerações futuras? Se está, fique em pé comigo e vamos declarar isso ao Senhor nesta. Amém. Podeis se assentar. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem confio, e o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu tempo ouviu, seguiu meu clamor, me penetrou os ouvidos. Eu tenho aqui, então, a terra se abalou e tremeu. Eu acredito que até a terra tremeu aqui nesse meu testemunho. Há umas 2 ou 3 semanas eu tinha recebido um grande livramento do Senhor. Eu tinha caído no Oswaldo Cruz ali. Eu estava saindo do consultório e eu comecei a andar de bicicleta, que a minha vida está... como eu trabalho sentada, eu acabo levando uma vida meio sedentária. E aí eu saí do consultório e segui com a bicicleta. Quando
cheguei assim, perto assim do paralelepípedo. Eu fui e meu pé ficou. Prendeu, aí eu peguei, com o pé preso assim, dei a volta e caí naquela lombada, que na Oswaldo Cruz. Eu levei um susto, porque na hora que eu parei, eu vi que vinha um carro. Só que o carro, em vez de ele vir ali, passar ali na Oswaldo Cruz, ele entrou para outra rua. E nesse momento eu caí e puf, ali na lombada. Eu levantei, né? E aí eu fui de novo, prendi o pé de novo. Aí um rapaz estava no portão ali do consultório, ele veio, né? Eu não sei se ele achou que eu estava bêbada, porque 2 vezes. Ele falou, a senhora quer que eu atravesse a rua e leve a bicicleta? Aí eu comecei a dar risada, eu falei, não, eu fiz assim, não precisa, né? Eu vou. Aí eu fui e saí dando risada, até contei para o pastor, falei, ai, bem, Deus me deu um grande livramento, porque caí 2 vezes ali. E o carro, desviado, e o rapaz, acredito que até pensou, não, ele falou, né? Ele falou, eu acho que ele pensou que você estava bêbada, né? Para cair 2 vezes. Mas foi uma coisa assim. Aí eu, sentada ali atrás, né, falei, ai, poderia dar esse testemunho, né? E não foi só esse, né? É que se eu der uma lista de quanto... Esse dia eu caí também aqui no outro lado. O pastor fica nervoso. Mas são coisas que não é proposital. A outra foi que eu fui virar com a bicicleta, ela bateu assim no paralelepípedo, eu caí aqui. Aí quando eu conto, ele fica nervoso. Ele fala, bem, você tem que prestar atenção. Aí eu pensei, né, eu podia dar esse testemunho. Eu acho, assim, é o que o pastor pregou, a gente tem que falar dos milagres de Deus. E aí os meus netos vão saber o livramento. E na segunda, eu não atendo dia de segunda. E tem uma moça que ela não estava muito bem e ela pediu, por favor, não tem como você me atender? E eu peguei, eu fui atendê-la. Já faz umas 2 ou 3 segunda que eu tenho atendido ela, na segunda-feira. E segunda agora, acabando o atendimento dela, eu desci, né? Eu não sei, eu acho que não sei quantos acho que ninguém nunca foi no consultório. Então, ele tem uma escada, só que a escada lá, eu não sei se quem fez estava meio fora do normal, que fez um degrau de cada tamanho, um é pequeno, depois não segue uma simetria assim. E aí eu desci, né, primeiro, conversando com ela. Quando eu fui para o segundo lance de escada, eu estava com o meu óculos, esse óculos é bifocal, e para mim o degrau que eu estava pisando estava ali. Só que quando eu pisei, não tinha degrau. Irmãos, aí que está o milagre de Deus. Eu caí em cima da paciente. Foi. Irmãos, parecia uma coisa infernal. É como a gente ri, né? É uma coisa assim. Eu fiquei rindo essa semana, ao mesmo tempo que começou a me dar uns pânico, eu ri muito. Mas foi uma coisa, parecia que eu estava sendo empurrada ali no degrau. Eu caí com tudo, assim. Caí, e na hora que eu caí, eu só me preocupava com uma coisa, com a moça. E graças a Deus que ela não era... Eu tenho umas pacientes que é bem miudinha, mas ela é um corpinho normal, né? Não é nem gorda, é uma modelo. Olha, foi 2 milagres de ela não ter se machucado nenhum. Porque antes disso, teve um dia que eu falei para a Osana, eu ia descer nas escadas e ia caindo de frente. E ia quebrar o pescoço. Eu ia quebrar o pescoço.
E na hora, assim, eu senti que Deus me sustentou, não caí. Mas nesse dia que a pobre da Milena estava lá, tadinha, eu caí. Caí, irmãos, que eu não me lembro assim muito bem o que aconteceu. Pode ir. Eu não lembro assim muito bem o que aconteceu, porque na hora foi uma coisa horrível mesmo. Parecia, não sei, uma sensação de morte. E eu vejo assim o livramento de Deus, porque aonde eu ia bater a cabeça para explodir a minha cabeça mesmo, porque tem uma parede assim, no final da escada tem uma parede. Do jeito que eu fui lançada, se eu tivesse batido a cabeça ali, Então, como eu bati, amorteceu um pouco a queda na moça, ela ficou imprensada na parede e eu continuei rodando as escadas. Continuei rodando as escadas. Quando eu parei, irmãos, eu na hora eu senti assim como se eu estivesse morrendo aquele momento. Foi. Eu pensei que naquele momento Deus ia me levar. É como falam os salmos, né? Naquele momento eu clamei ali ao Senhor, né? E quando a moça, ela começou a gritar, que ela ficou desesperada, porque ela viu a minha situação ali, né? Que eu não conseguia mexer. Eu comecei a sentir uma pressão na cabeça, assim, muito forte. Parecia que essa parte aqui ia estourar. Mas não era dor, era uma pressão. Eu não conseguia também mexer muito bem o pescoço. E aí ela só fala, aí veio uma fisioterapeuta, né, que trabalha no prédio, e geralmente aquele prédio fica vazio. Assim, não bate o meu horário com aquele. Aí a fisioterapeuta viu, né, que o que tinha acontecido, aí ela pediu para ficar calma, mas eu senti uma calma tão grande, mas tão grande. Porque eu sempre falo para o Senhor, Senhor, o dia que chegar a minha hora, eu não quero ter medo. Eu não quero ter medo. E eu senti ali, sabe, Deus tão perto de mim. E ela falava assim, olha, não se mexe, fica quietinha. Aí a gente vai chamar o resgate. Aí eu comecei a fazer um exame de consciência para ver se eu estava consciente do que estava acontecendo. Aí até ela deu risada, porque eu comecei a falar, não, meu nome é Sandra Elisa Santana, estou no consultório, caí da escada. Né? Eu comecei a falar o que estava acontecendo para ver se tinha acontecido alguma coisa assim. Aí eu comecei a levantar, ela, não levanta. Eu falei, olha, eu só quero que chame meu marido. E elas, não, a gente vai chamar o resgate. Eu, não, eu quero meu marido. Eu disse, era a mãe, né, que a gente caía e, eu quero minha mãe, e agora é meu marido. Aí começaram a procurar o meu celular, acharam que estava embaixo de mim, aí tentavam, se tivesse te amassado. Mas aí eu tinha deixado ele no consultório, aí a moça subiu. A gente, contando assim, parece uma coisa engraçada, mas na hora não foi nada de engraçado, irmãos. Na terça-feira eu não conseguia levantar da cama. Eu saí de lá, e minha perna começou a dar choque. Eu imaginei que tivesse... Olha, irmãos, se deu rachadura, eu não sei. Eu acredito no milagre de Deus, porque na terça eu andava, dava um choque, eu não podia deitar direito na cama, que dava choque, foi uma coisa assim, diabólica mesmo. E aí fui tomando um anti-inflamatório, estou tomando ainda. Na sexta-feira, teve até a reunião das irmãs, eu estava numa situação que eu não conseguia nem tocar no assunto do que aconteceu, porque foi uma coisa,
sabe, comecei a sentir assim, um ataque do mal mesmo. Teve um dia que eu falei para o meu marido, ora por mim que eu não estou bem. Não estou bem. Eu levantava só de pensar que eu tinha que ir trabalhar, sabe? Já me dava aquele pânico, aquelas vozes de você vai cair de novo, vai acontecer alguma coisa com você e ninguém vai estar lá para te ajudar. E eu vejo assim, ontem que eu senti assim algo de Deus, assim tirando, sabe, esse medo, essa ansiedade. Na terça-feira eu falei assim para ele, olha, eu não estou bem, eu estou com muito medo. Confesso que eu fiquei com muito medo. Meu coração começou a disparar, dar todos aqueles sintomas que eu sei o que é. E eu falei para ele, só que eu ensino que a gente tem que enfrentar. Então, eu vou enfrentar esse medo, porque se eu não for trabalhar hoje, eu não vou mais, porque vai começar a reforçar esse medo e aí eu não vou conseguir ir mais. Aí eu fui, subi a escada lá com uma perna e dei um jeito e fui, atendi todo mundo. Me senti muito bem, mas na hora de ir embora veio aquele pânico de que eu ia cair, de que ia acontecer de novo e que dessa vez eu não ia escapar. É uma coisa, irmãos, a maioria dos meus pacientes são cristãos. Talvez você não imagine a pressão que é diabólica mesmo, né? Que a gente recebe pelo fato de você estar ali como instrumento de Deus para estar ajudando o povo dele a prosseguir. Então, eu peço que os irmãos orem muito por mim. Né? Eu falo para o meu marido, não é uma coisa proposital. Não é que eu falei, vou me jogar em cima da... Não, é coisas que acontecem. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele tem demonstrado que tem me guardado. E é isso que Ele tem feito. Eu conversando no sábado com a fisioterapeuta, ela falou, nossa, mas você está bem? Nossa, do jeito que você caiu, do jeito que estava... E você está bem? Eu falei, não estava mais nem com dor, nem nada. Então, eu creio plenamente no milagre de Deus. Então, se eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, foi porque Ele me protegeu, Ele me guardou. E eu glorifico o nome dEle por tudo que Ele tem feito por mim. Porque ainda que eu seja tão imerecedora, Ele tem sido um Deus tremendo na minha vida e na vida da minha família. Eu louvo a Ti, Senhor, por Teus grandes feitos. Obrigada, Pai, por cada livramento que o Senhor tem me dado, por cada um, Pai. Eu Te louvo em nome de Jesus. Quando eu era jovem, eu recebi um livramento assim, e naquele dia, no dia que eu caí, veio na minha mente, porque era para mim ter sido atropelada. E Deus me lançou dentro do ônibus, assim, de uma forma, assim, muito rápida. Ele falando, olha, novamente eu te livro. Novamente eu te livro. Então, eu glorifico a Ti, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu. Obrigada, Pai. E esta palavra que nós lemos no Salmo 18 cumpriu-se, né? Na vida da pastora Sandra. O Senhor guardou os meus passos, impediu os meus tornozelos de se torcerem. Lembra que eu li? O Senhor guardou os meus passos e impediu que os meus tornozelos se torcessem. Graças a Deus. Uma queda dessa, não quebrar nada, é um milagre mesmo, né? Teve que tomar umas 3 injeções, mas tudo bem, né? Aguentar uma dor aí durante uma semana, mas pelo menos não quebrou nada, né? Não está engessada, não está nada. Então,
Pastora Sandra está querendo competir com o Neymar. Não sei quem cai mais, se é o Neymar ou se é ela. Queridos, agora deixa eu falar sério. Vamos orar essa semana pela nossa nação, tá? Orem. Dia 7, quem puder fazer um jejum, faça. Nem que seja até o meio-dia, façam. A situação assim o requer. Ore pelo nosso país. Ore pelo presidente, ore pelos ministros, governadores, prefeitos. Orem pelo STF, STJ, TSE. Orem. Sabemos que o risco de uma guerra civil é real. Não queremos isso, queremos paz, porque vocês sabem que numa guerra morrem pessoas, a crise aumenta no país, existe risco de desabastecimento, mas se o povo que se chama pelo nome do seu Deus se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, a palavra de Deus garante que Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. A nossa terra precisa ser sarada, a nossa terra precisa ser curada. A nossa terra está em pecado. O país, a nação está dividido. E o bem tem que prevalecer sobre o mal. Hoje, se nós falamos de política, é para que não sejamos impedidos de falar de Jesus no futuro. Quem conhece os 2 piores países para os cristãos viverem, que é a Coreia do Norte e hoje o Afeganistão. Coreia do Norte, porque o regime lá é comunista, é o pior país para os cristãos viverem. Afeganistão, porque o regime é islamismo. Então, queridos, nós não queremos que o país no futuro se torne comunista, porque isso impediria de nós estarmos hoje cultuando aqui, livres para adorar. No comunismo não tem isso, queridos. Comunismo, você não pode carregar uma Bíblia. A Coreia do Norte proíbe até mesmo as Bíblias online. Não tem quem possa ter uma Bíblia, nem que seja online no celular. Tudo controlado pelo governo. E a religião cristã é proibida. Eu tenho certeza que você não quer isso para o Brasil. Eu também não quero. E nós estamos numa luta travada. O mal tenta prevalecer contra o bem. As forças satânicas querem dominar o Brasil, querem tirar a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de culto. Mas se nós orarmos, clamarmos, esse mal vai ser repreendido. Dias melhores virão sobre essa nação. Seremos um país livre para pregar o Evangelho, para continuar enviando missionários pelo mundo todo, para continuar sendo um celeiro de bênçãos, não só de alimento material, físico, mas também o alimento espiritual para o mundo que hoje o Brasil é. E Satanás sabe do potencial dessa nação. Então eu quero conclamar, como pastor de rebanho, conclamar esse rebanho a orar pelo Brasil. Orem pela nossa nação. Orem, somente orem, jejuem, se puder, pedindo: Deus, afasta do Brasil todo o mal. Afasta, Pai, essas ameaças de guerra, de destruição, de domínio do mal. Dá-nos, ó Senhor, mais esse livramento. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que os dias que estão para vir sobre a nação são melhores. Mas eu também tenho a consciência de que antes desses dias melhores vir, nós vamos experimentar algum período mau. Esse período mau que está para vir, ou que nós já estamos experimentando na verdade, é para que venham dias melhores lá na frente. Se quisermos esses dias melhores, temos que atravessar esses dias maus como nós temos atravessado. Mas se nós orarmos, esse período será mais curto e mais fácil de nós vivermos. Vamos orar já agora? Eu peço que vocês continuem orando
principalmente nesses próximos dias que estão por vir. A situação assim o exige. Amém? Vamos orar. Podemos ficar em pé, levantar um clamor, porque nós já vamos terminar. Vamos terminar exatamente com essa oração. Ore agora, com toda a sua fé, com todo o seu coração. Clame. Peça a Deus que Ele venha livrar. Peça a Deus que Ele venha nos guardar do mal. Senhor nosso Deus, nós levantamos as nossas mãos, pedindo socorro a Ti. Erguemos a nossa voz, clamando, socorre-nos, Pai. Socorre a nossa nação, socorre o nosso país, socorre o nosso Brasil, Pai. Quem estiver acompanhando na internet também, ore aí, ore na sua casa. Peça que Deus afaste todo o mal do Brasil, toda ameaça de guerra, toda ameaça de destruição, toda ameaça do mal. Pedimos que o bem prevaleça contra o mal, que as forças satânicas que querem dominar esse país, que querem calar a voz da igreja, sejam repreendidas, neutralizadas em nome do poder do Senhor Jesus. Na autoridade, no poder do nome que está acima de todo e qualquer nome, declaramos a derrota das trevas, a derrota do mal, o fim do poderio do mal sobre esta nação, fim da corrupção, fim da violência, fim da maldade, fim de toda e qualquer imoralidade que quer dominar sobre a nossa nação, que quer fazer com que os princípios da Bíblia, os princípios cristãos, não sejam transmitidos para as nossas crianças. Não, nós declaramos que as nossas crianças vão continuar recebendo o ensino da palavra de Deus, que a palavra de Deus vai voltar às escolas, que a palavra de Deus vai estar nas nossas repartições públicas, que o nome do Senhor há de ser glorificado, exaltado sobre esta nação, que esta nação ainda há de ser conhecida como uma nação que teme o nome do Senhor, que obedece os princípios da palavra de Deus e que não admite que princípios ultramodernos, princípios que contrariam a palavra de Deus venham a dominar sobre esse país, sobre essa nação. Oramos pelos nossos governantes, pelos poderes executivos, judiciário e legislativos, pelos membros que compõem esses poderes. Oramos pelo nosso presidente, para que Tu esteja dando sabedoria, direção, equilíbrio, bom senso, temor de Ti, muita precaução, muita direção. Dá direção ao nosso presidente, Pai. Temor, orientação, precaução. Dá sabedoria, Pai. Assim como deste a Salomão, dá sabedoria ao nosso presidente, Pai. Dá paciência, dá força, resiliência, perseverança. Senhor, que os governadores de estado também estejam nas Tuas mãos. Assim como Tu muda o coração de um rei, como muda o curso de um rio, muda os corações perversos, corações que não temem a Ti. Abençoa os prefeitos das capitais, das cidades, também muda os corações perversos, tira toda a trama diabólica, todo plano elaborado no reino das trevas. Afasta toda nuvem escura que paira sobre esta nação. Haja um reavivamento, porque através do Seu reavivamento, Pai, toda nação é sacudida, todo mal é removido, Pai. Avivamento, reavivamento sobre esta nação. Avivamento que venha varrer a corrupção, a maldade, a violência, a depravação, tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Enche, Pai, do Teu Santo Espírito, membros do Congresso, membros dos 3 poderes, Pai. Oh Deus, colocamos nas Tuas mãos aqueles 11 juízes do STF, Pai. Oh Deus, põe as Tuas mãos, faça justiça, Pai. Oh Deus, faz o bem prevalecer contra o mal, Pai. Tira, Senhor, dos corações toda a maldade, toda a trama diabólica, Pai. Senhor, toma esta nação,
Toma, Senhor, membros do Congresso, toma, Senhor, cada um, dirige, nos dá a tua paz, tua proteção, que a tua paz, a tua proteção esteja sobre cada família, Pai. Guarda-nos da violência, dos roubos, dos assaltos, Pai, dos depravados, do homem mau. Guarda as nossas crianças, filhos, guarda, Senhor, os adolescentes, jovens. Livra, Senhor, de toda essa ideologia, Pai, que procura fazer a cabeça dos nossos jovens e adolescentes. Dá a cada um coração temente a Ti. Dá a cada um, Pai, um coração que tema a Ti, que ame a Ti, que honra o Teu nome, Pai. Nós confiamos, Pai, que Tu estás no controle de todas as coisas. Tu estás no controle e no domínio de toda a situação. Tu estás entronizado sobre o Brasil e vai continuar. Declaramos que o poder das trevas não vão derrotar o bem. Declaramos que o poder das trevas não subsistirão, Pai, porque a oração da Tua igreja, a oração do Teu povo funciona, Pai, é eficaz, Pai. E nós declaramos, Pai, invocamos o Teu nome, declaramos o Teu poder sobre esta nação, que assim, Pai, Senhor, nos dê este livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de paz, de bênçãos, faça você prosperar. Deus abençoe tua oferta, Deus abençoe tua contribuição. Deus multiplique, abre as janelas, portas, com portas do céu. Sobre ti vem uma bênção, da qual toda sorte de bênçãos enche os teus celeiros, os teus reservatórios. Que o Senhor envie dos céus a chuva sobre a tua terra, sobre a tua lavoura, sobre o seu plantio. Faça uma colheita abundante na tua vida. Que a saúde esteja sobre ti, a força que vem do Senhor, a alegria sobre tua vida também, você que está em casa. Deus abençoe. Deus abençoe a tua oferta, a tua contribuição, você que está contribuindo com o superchat, você que está enviando teu Pix para a conta que está aí à mostra. Deus abençoe. Que nada venha a faltar na tua vida, que nada de bom venha a faltar, mas que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre ti, sobre o teu lar, sobre a tua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Baruch Havá Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor, seja sobre ti a bênção do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, todos digam amém. Vá em paz e segurança, meus irmãos. Somos mais que vencedores, creia nisso, em nome de Jesus.